Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos aqui mais uma edição do ciclo de palestras, elaborada e pensada com muito carinho pela Comissão de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. O tema hoje é responsabilidade técnica em biotérios. Então, nós temos a presença de uma palestrante com muito conhecimento e experiência nessa área, para que haja esse compartilhamento de informações, para que todos vocês que nos acompanham a partir desse momento tenham a oportunidade de ouvir e depois, no final da palestra, também participar por meio de perguntas, tirando as suas principais dúvidas. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu gostaria de apresentar também uma das idealizadoras desse projeto, né, que nós já temos inúmeras edições realizadas desse ciclo de palestras de responsabilidade técnica, a doutora Rosemary Viola Bosch. Ela é tesoureira do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo e também é presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica do Conselho. Então, hoje, mais uma vez, conosco aqui, para nos ajudar, né, a conduzir esse evento que já é um grande sucesso. Não é isso, doutora Rose? Muito boa noite. Prazer estar com a senhora mais uma vez. Isso. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Viu? É uma satisfação estar com vocês. Lenisa, boa noite. Leandro, nosso apoio, boa noite também. Denise, querida, membro da minha comissão, que eu tenho, já antes da palestra, eu estava dizendo que eu tenho o maior orgulho de tê-la conosco, uma amiga, uma colega que eu prezo muito e que eu dei a responsabilidade, dei a incumbência para que ela falasse sobre responsabilidade técnica em biotérios. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter inúmeras perguntas, ela tem muito conhecimento e pessoa da mais alta confiança e da mais alta capacidade, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem, tirem todas as dúvidas e nós estamos aqui, eu estou junto com vocês para qualquer dúvida, tá bom? Denise, muito obrigada pelo aceite, muito obrigada por toda a sua colaboração comigo, com a nossa comissão, com o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Olha, então agora... Obrigada, doutora Rosemary Viola Bosch, né, que é ela quem é idealizadora desse nosso ciclo de palestras, e agora eu vou apresentar a vocês, então, resumidamente, né, a palestrante de hoje, e a doutora Denise Seabra, como a doutora Rose já adiantou também, não é membro da Comissão de Responsabilidade Técnica e é médica veterinária com especialização em ciência de animais de laboratório e mestrado no programa de patologia experimental e comparada, ambas pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, a USP. Ela atua como responsável técnico em biotérios de criação e experimentação desde 2002, tendo trabalhado na Lanagro Mapa, no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer e também na Universidade de Campinas, a Unicamp. Atualmente, a doutora é RT de Biotérios de Experimentação da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, do AC Camargo Cancer Center. Doutora Denise, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso evento. Seja muito bem-vinda, obrigada antecipadamente pela participação. E vamos iniciar, então, a palestra com a presença aqui da senhora e de todo o seu conhecimento. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu vou começar agradecendo o convite, né, para participar desse ciclo de palestras e agradecer a presença de todos. Acho que eu posso falar em nome de todos os membros da comissão, que a gente está muito feliz em participar desses eventos, desse ciclo de palestras, que tem como objetivo trazer um panorama geral das diversas áreas de atuação do médico veterinário como responsável técnico. E eu acredito que também para o Conselho Regional, esse evento tem como objetivo estreitar o canal de comunicação com os profissionais, de modo a mostrar que sim, é um órgão de fiscalização da atividade profissional, mas que também oferece o apoio técnico para respaldar a nossa atuação. Eu vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade técnica em biotérios. Só um pouquinho.
Eu não estou conseguindo passar aqui, Rose. Agora foi. Já pode. Então, eu vou começar apresentando um pouquinho da complexidade do trabalho nas instituições de ensino e pesquisa, abordando os conhecimentos inerentes, né, à atuação nessa área, passando, então, pela capacitação, por toda a legislação nacional vigente e os órgãos de regulamentação e normatização que regulam e legislam a nossa área. Eu imagino que existam aqui muitos estudantes ou pós-graduandos e pessoas que estão, talvez, migrando de outras áreas aqui para começar a atuar em biotérios. Então, eu vou primeiro contextualizar para vocês o que são os biotérios e apresentar, resumidamente, as diferentes infraestruturas que podem existir, né? Então, os biotérios, eles são locais onde são mantidos ou produzidos animais que serão destinados a atividades de ensino e pesquisa. E esses locais, eles precisam ter infraestrutura adequada para atender requisitos ambientais, sanitários e de bem-estar animal. Essas infraestruturas, elas vão ser diferentes de acordo com a espécie que é mantida, os objetivos daquela instalação e o status sanitário dos animais. O biotério ele pode manter uma ou diversas espécies animais. Existem biotérios de roedores, que são os mais comuns, mas também existem biotérios de peixes, lagomorfos, primatas, anfíbios, répteis, aves e até biotérios de médio e grande, de animais de médio e grande porte. E cada um deles vai apresentar necessidades de infraestrutura distintas. Com relação aos objetivos, os biotérios eles podem ser tanto de criação quanto de experimentação. Alguns englobam as duas atividades, mas de acordo com o objetivo principal, a infraestrutura também vai diferir. Um biotério de criação, ele tem como principal objetivo impedir a entrada de agentes potencialmente patogênicos, e um biotério de experimentação, principalmente quando trabalha com agentes infecciosos, vai ter a preocupação com a dispersão desses agentes no meio externo. Já com relação ao status sanitário, a infraestrutura vai ser cada vez mais complexa quanto maior for a necessidade desses animais serem mantidos numa condição que a gente chama limpa, sem nenhum micro-organismo associado. E isso é particularmente importante, por exemplo, quando a gente trabalha com linhagens imunodeficientes. Quando um agente patogênico consegue entrar numa colônia dessa, o risco de perder a linhagem é muito grande. Então, aí vocês têm uma ideia geral, né, bem resumida, de como pode ser complexa a infraestrutura nesses locais. Conhecendo, então, o que é um biotério e essa área de ensino e pesquisa, a gente também precisa saber quais são as áreas de conhecimento que o veterinário responsável técnico precisa dominar para atuar. E a primeira, e acredito que uma das mais importantes, é conhecer a legislação. O responsável técnico, ele vai ser responsável por conhecer e fazer a divulgação da legislação, garantindo, em primeiro lugar, que essas instalações estejam devidamente cadastradas nos órgãos competentes, e, num segundo momento, ele vai ter que agir de forma a promover as adequações necessárias nessa instalação e nos procedimentos que estiverem sendo realizados. Ele deve conhecer as características das espécies de modo a auxiliar o pesquisador na escolha do modelo adequado para cada protocolo experimental e deve conhecer os procedimentos e as autorizações que têm que ser concedidas e solicitadas para os órgãos
competentes. No caso, se você for trabalhar com animais silvestres, você vai ter que ter uma autorização do IBAMA, e se você for trabalhar com animais geneticamente modificados ou organismos geneticamente modificados, você vai envolver a autorização da CTNBio. Com relação ao manejo e cuidado dos animais, o RT ele precisa conhecer as características reprodutivas, comportamentais e algumas características que são exclusivas de algumas linhagens, para prever um possível desenvolvimento de um quadro clínico, que já é inerente àquela cepa. Por exemplo, linhagens que normalmente desenvolvem, a partir de uma certa idade, a distrofia característica, porque você sabe que a partir de determinado momento, você vai ter que fazer uma alteração nesse manejo para esse animal não ter o seu bem-estar impactado, ou que esteja minimamente impactado. O RT também precisa promover um programa de enriquecimento ambiental, né, para atender às diferentes linhagens. E também desenvolver um programa de medicina veterinária preventiva. Esse programa consiste, entre outras coisas, o estabelecimento de um monitoramento sanitário, que vai englobar a pesquisa de vírus, parasitas e bactérias. E esse monitoramento sanitário, ele vai ser de uma frequência diversa, de acordo com o status sanitário do seu biotério, se ele for um biotério SPF, que é um biotério específico, pathogen free, sem contaminação, ou se ele for um biotério convencional. Com relação à nutrição e aos insumos, o RT tem que ser capaz de avaliar a qualidade dessa ração que está sendo oferecida, avaliar se ela fornece os nutrientes necessários para aquelas espécies, ou se é necessária alguma suplementação. Ele também é responsável pela avaliação de qualidade da água e da cama oferecida para os animais. Essa cama, ela precisa ser confortável, né? Livre de elementos pontiagudos, ela precisa promover a absorção adequada e ela não pode gerar uma quantidade excessiva de pó, que pode vir a promover problemas respiratórios se o animal ficar exposto a isso por muito tempo. As instalações, elas vão precisar ser planejadas de modo a garantir a segurança e o bem-estar dos animais, e levando sempre em consideração aspectos de medicina veterinária preventiva. Então, devem ser estabelecidos barreiras sanitárias e procedimentos de contenção, para que aqueles animais sejam mantidos num ambiente livre de agentes patogênicos, ou para que aqueles animais sejam mantidos num ambiente que impeça a saída, a dispersão de agentes infecciosos. Alguns exemplos de barreiras sanitárias e procedimentos de contenção seriam, então, a setorização dos animais em salas separadas, de modo que, se ocorrer uma contaminação numa sala, as demais vão estar mais protegidas. Estabelecimento de uma área de quarentena, esterilização de materiais, insumos, a paramentação adequada das pessoas e a troca em fluxos ou cabines de segurança biológica. No que se refere à biossegurança, o veterinário precisa conhecer as normas para o trabalho com organismos geneticamente modificados, que são regulados pelo Conselho de Tecnologia, o CTNBio, né? Conselho Nacional de Tecnologia e Biossegurança, que é um órgão vinculado com o Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como com o CEA, e ele precisa conhecer as regras para o trabalho com agentes infecciosos, que nesse caso vão ser regulados pela Anvisa. Quando a gente fala de cirurgia, que é uma atividade privativa do médico veterinário, a gente tem que levar em consideração que nesse cenário a gente pode estar trabalhando com grupos que precisam desenvolver habilidades específicas.
e que são eles, então, que vão realizar as cirurgias. O veterinário responsável técnico, nesses casos, vai atuar de forma a dar uma assessoria para esses grupos. Então, ele vai atuar no momento pré-operatório, transoperatório e pós-cirúrgico. No momento pré-operatório, ele vai avaliar o procedimento experimental e vai determinar, junto com o pesquisador, os protocolos de anestesia e de analgesia que são mais adequados e que vão impactar minimamente no resultado experimental. No momento transoperatório, ele vai supervisionar esses pesquisadores e no pós-operatório ele vai fazer o acompanhamento dos animais para ver se aquela analgesia está adequada ou se houve algum procedimento inflamatório ou infeccioso decorrente que vai determinar uma ação a mais. O RT também é responsável pelo transporte, tanto na instalação quanto fora da instalação. Ele deve garantir que esses containers ou essas gaiolas e os veículos, né, sejam adequados, sejam limpos, sejam seguros para os animais, que eles não vão se machucar no transporte, que eles têm espaço adequado para se movimentar, eles são transportados numa lotação adequada e que eles estão protegidos tanto de acidentes, né, de se machucar, quanto protegidos de condições climáticas adversas. Não pode chover dentro da gaiola, ele não pode ser transportado embaixo de um sol do meio-dia, né? E ele tem que estar protegido contra contaminações ambientais. Muitas vezes a gente está trabalhando com esses animais SPF, que vão ser transportados de uma instalação para outra. E esse veterinário também é responsável por garantir que essas gaiolas e esses containers sejam a prova de fuga, principalmente quando trabalha com AGN, porque a fuga desses animais pode ocasionar um impacto ambiental. O veterinário ele vai, então, proceder ao exame clínico desses animais antes do embarque no recebimento, e emitir e avaliar a documentação sanitária, que são o relatório sanitário, o atestado sanitário e a guia de trânsito animal. E com base nas informações contidas nesses documentos e no exame prévio e no exame no recebimento, ele vai determinar se esses animais estão aptos a entrar na instalação e aonde eles vão ser alocados, sendo sempre recomendado que eles fiquem em uma área de quarentena, sempre que for possível. A eutanásia, que também é uma atividade privativa do veterinário, nesses casos, nessa área de atividade, ela é realizada pelos grupos de pesquisa, sempre sob a supervisão do veterinário, que é responsável por dar um treinamento adequado para todos aqueles que forem realizar o procedimento. Então, ele tem que garantir que aquele pessoal está treinado e que aqueles animais vão ter o seu bem-estar garantido e minimamente impactado. E, por último, o veterinário RT precisa desenvolver os planos de emergência e contingência. Esses planos prevêem descritas, né, ações em situações mais graves e extremas, como, por exemplo, uma contaminação, uma endemia, uma contaminação sanitária, uma contaminação genética, acidentes, incêndios e, como recentemente a gente viveu, em casos de pandemia. Então, nesses planos tem que estar descritos quais são as ações que vão ser tomadas e ações que têm que ser tomadas de forma rápida, de modo a minimizar o impacto no bem-estar dos animais e garantir a segurança desses animais. Então, a ação do veterinário principal é olhar para os animais e garantir que estejam seguros e o bem-estar mantido, sempre que possível. Então, esses são alguns dos conhecimentos que a gente precisa ter para atuar na área, né? E agora,
Então, sabendo o que é um biotério, o que são as instituições de ensino e pesquisa, e o que eu preciso conhecer e dominar para atuar na área, eu vou decidir que eu quero, então, é esse caminho que eu quero seguir. O que é que eu faço a partir daqui? Então, a primeira coisa é a capacitação. Em qualquer área que um veterinário for atuar, mas principalmente na área de responsabilidade técnica, a qualificação é fundamental, dado o alto nível de responsabilidade que a gente assume quando decide trabalhar como RT. Essa capacitação, então, ela precisa ser contínua e deve englobar métodos alternativos e inovações tecnológicas, de modo que, sempre que possível, a gente consiga reduzir o número de animais que estejam em pesquisa e melhorar as condições em que eles vão ser submetidos. No exterior, existe uma carreira de medicina de animais de laboratório, e a qualificação é dividida em categorias, sendo a categoria D para veterinários e a de maior grau de complexidade. Aqui no Brasil, essa carreira não existe, mas existem programas de especialização lato sensu para a ciência de animais de laboratório. Quando eu fiz o meu pela Faculdade de Medicina da USP, mas vale ressaltar que não é uma especialização específica para veterinário, tá? Tem profissionais de várias áreas de atuação. Bom, então, não tendo essa carreira, né, ainda, essa especialização, como é que o veterinário vai se preparar? Nós temos diversos guias internacionais que vão oferecer informações para a gente se basear, como o Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório, que já está traduzido para o português, e diversos sites de referência, como o do NIH, do Conselho Canadense de Cuidado Animal, da OIE, a Federação Europeia de Animais de Laboratório, que é a FELASA, e o EILAC, que é a Associação para Acreditação em Animais de Laboratório, americana, né? Então, todos esses documentos de referência e esses sites, eles oferecem documentos e treinamento até, para que a gente consiga respaldar as nossas atividades e ter uma referência de como agir. Existe esse documento que foi publicado em 2015, que trata especificamente da atuação do veterinário como responsável. Ela é uma publicação europeia. E, atualmente, à distância, a gente tem esse curso de capacitação, que é promovido pela USP, em parceria com o CNPq. Ele é um curso que tem fluxo contínuo, e eu olhei ontem, né, para ver como é que estava. Ele teve a sua turma desse semestre, a última turma fechou agora em outubro, mas ele tem fluxo contínuo e provavelmente no próximo semestre vai abrir de novo. É um curso de 60 horas. Ele é básico, mas abrange todas essas áreas que a gente mencionou aqui. E eu acho que ele é muito importante para quem está começando, porque ele vai nivelar todos os profissionais. E por último, mas não menos importante, e talvez até o mais importante, é o conhecimento da legislação. Eu trouxe aqui um histórico de todas as publicações relacionadas com proteção animal e a prática didático-científica, mas como o nosso tempo é curto, eu não vou me aprofundar, vou deixar para, se vocês quiserem consultar depois. Eu vou só mencionar esses dois que estão em destaque, que são o Decreto Estadual 40.400, que foi publicado em 95, e que reconhece os biotérios pela primeira vez como estabelecimentos veterinários e a necessidade de se ter um veterinário responsável. E a Lei Federal 11.794, que foi publicada em 2008, e que é conhecida popularmente como a Lei Arouca, né, que é o nome do deputado federal que apresentou o projeto de lei e que, infelizmente, não viu a lei ser publicada, ele faleceu antes, mas é a principal lei da nossa área,
que criou o CONSEA, que é o Controle Nacional de Experimentação Animal, e esse órgão cria também as CEUAs, que são as comissões de ética, e elas têm que existir antes do início das atividades. Ela é uma lei relativamente recente e foi publicada 29 anos depois da primeira lei que tratava de vivissecção, que é essa lei que está mais clarinha, em cinza, que é a Lei 6.638, que foi revogada. Então, para a gente ver como demorou para essa lei ser mais aprofundada. Hoje, o CONSEA tem publicado 54 resoluções normativas e 12 orientações técnicas. Todas essas publicações estão disponíveis no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, para consulta, e elas vão legislar sobre diversos temas, desde a constituição administrativa dos biotérios, até parte de infraestrutura e assuntos técnicos relacionados às espécies animais, sejam esses assuntos de atividade privativa ou não do veterinário. E aí eu quero chamar a atenção para uma dessas resoluções, que é a resolução normativa número 6, que foi publicada em 2012, que institui a figura do coordenador e do responsável técnico. Esse último precisa necessariamente ser o médico veterinário, com registro ativo no conselho regional onde vai atuar, e ele vai ter suas ações voltadas para o bem-estar e para o cuidado veterinário desses animais. E o coordenador, que pode ser o médico veterinário responsável técnico, então ele pode exercer as duas funções, ou pode haver um responsável técnico e um coordenador na mesma instalação. O requisito para ser um coordenador é que ele tenha conhecimento na área de animais de laboratório. Ele não necessariamente precisa ser um médico veterinário. E apesar de desde 95 existir no estado de São Paulo a necessidade de se ter um veterinário como responsável técnico, foi importante notar que o crescimento da atuação desses profissionais se deu somente depois da publicação dessa resolução normativa, que foi em 2012. Hoje, a gente tem um total de 900 instituições cadastradas no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Brasil, né, sendo 255 em São Paulo, e 143 anotações de responsabilidade técnica no estado de São Paulo, principalmente em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Presidente Prudente. E é importante a gente ressaltar, né, que apesar de termos 255 instituições cadastradas, 143 profissionais, porque muitas vezes um médico veterinário atua em diferentes locais, em diferentes instalações. E, em 2017, o Conselho Federal publicou a Resolução 1178, que diversa especificamente sobre o papel do responsável técnico atuando em instituições de ensino e pesquisa. Ele aborda todos esses aspectos que a gente comentou até agora, de uma forma um pouquinho mais aprofundada. E um outro documento que os profissionais têm disponível para se pautar é o Manual de Responsabilidade Técnica, que foi publicado por esse conselho e está agora na sua 5ª revisão. Ele está disponível, a 4ª edição continua disponível online para consulta, e ele vai abordar tanto aspectos gerais para todas as atividades de responsabilidade técnica, assim como ele tem um capítulo direcionado para cada segmento. E aí, como que o profissional vai, de fato, assumir essa responsabilidade, oficialmente?
Então, ele tem que apresentar a documentação no conselho da sua região, no conselho regional, para registro. Essa documentação vai englobar o contrato de prestação de serviço, a anotação de responsabilidade técnica, a cédula profissional e vai apresentar um livro-ata para o registro de ocorrências. Esse contrato, ele precisa ter descrito o local em que ele vai atuar, a carga horária, quais são as responsabilidades desse profissional e os honorários. E quando você pensar na carga horária, você precisa avaliar previamente a instalação e levar em conta o tamanho da instalação, a quantidade de animais alojados ali, a diversidade das espécies e a complexidade das atividades. O manual ele traz uma orientação quanto à carga horária mínima e máxima de 6 e 48 horas, respectivamente, por semana. Mas essa é uma orientação. Se o profissional achar que ele precisa estar ali em tempo integral, então ele vai ter que estar ali em tempo integral. Essa anotação de responsabilidade técnica, ela tem validade de 1 ano, e para o caso de essa prestação de serviço não tiver continuidade por todo o período, o profissional tem que lembrar de dar baixa da ART no conselho, porque senão ele continua legalmente responsável. Após a análise, então, de toda a documentação e averbação pelo conselho, o livro-ata vai ser aberto, e é um livro em que você vai registrar suas ações, as suas recomendações e as ocorrências. É um livro que fica disponível para o caso de fiscalizações, se alguém quiser for fiscalizar o seu estabelecimento. E o estabelecimento vai receber um certificado de regularidade que precisa ficar fixado na entrada, também para fins de fiscalização. Quanto às ferramentas de atuação, nós precisamos, então, fazer visitas periódicas para acompanhar os animais, supervisionar os protocolos experimentais e avaliar as condições das instalações e a documentação. E nossa atuação sempre tem que ser baseada em princípios de boas práticas laboratoriais, aonde a gente precisa desenvolver um sistema de registros em tempo real que seja fidedigno e auditável e que permita a gente criar um histórico daquele local com rastreabilidade das informações, que é uma proteção tanto para o profissional quanto para aquele grupo de pesquisa e para a instituição. Além disso, o profissional, o RT, vai precisar desenvolver um programa de cuidado e uso de animais, que vai ter que apresentar de forma descrita todos os cuidados que são tomados com aqueles animais na instalação, incluindo um plano de emergência e contingência, que a gente falou anteriormente. E como o profissional RT, ele é responsável, mesmo quando ele não está no local, uma das ferramentas mais importantes que ele tem a seu favor é o treinamento. Então, a equipe, os pesquisadores, os funcionários, eles precisam estar devidamente treinados. Todos esses documentos que forem gerados, eles precisam ser passados para os funcionários e para os pesquisadores na forma de um treinamento documentado. Vão evidenciar a ação do profissional responsável técnico e vão garantir uma maior proteção para ele. Pensando nas responsabilidades, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que entender o tamanho da responsabilidade que a gente assume quando a gente exerce a função de responsabilidade técnica. E a gente tem que entender que essa responsabilidade se estende para todas as esferas da sociedade, não só para aquela instalação. Então, a gente é responsável pela saúde única, que é a saúde dos animais, é a saúde dos humanos e é
a gente é responsável pelo impacto ambiental que aquela atividade vai promover. Então, se acontecer de um animal, por exemplo, ser negligenciado ou alguém julgar maltratado, a responsabilidade é do RT. Se acontecer de algum pesquisador ficar doente por uma manipulação incorreta de um animal que foi inoculado com agente infeccioso, a responsabilidade é do RT. Se ocorrer uma fuga de um animal geneticamente modificado, com consequente introdução desse animal no ecossistema e no desequilíbrio ecológico, a responsabilidade é do RT. Por isso que todas as ações e todos os registros têm que estar bem definidos, tudo tem que estar bem documentado, para que você tenha rastreabilidade de tudo o que está acontecendo ali. E um outro conceito que a gente precisa entender é o da responsabilidade solidária, que é a responsabilidade que não é a responsabilidade pela sua ação direta. O RT ele é responsável, ele é corresponsável pela ação de outro que causou o dano. Então, ele vai dividir a responsabilidade com os funcionários, com os coordenadores e com os pesquisadores, no sentido do cumprimento das normas de uso ético dos animais. Para o Conselho, é prioritário conscientizar os profissionais dessa importância dessa responsabilidade, do peso dessa responsabilidade. Mas também é importante conscientizar que existem meios para que você consiga trabalhar de forma segura. E, nesse sentido, eu acredito que a gente deva olhar para os órgãos de regulamentação e de fiscalização de um aspecto positivo. As leis existem para cumprir, para atender uma demanda da sociedade, que, no meu entendimento, é uma demanda correta, mas elas também estão aí para respaldar as suas ações. Então, uma vez o Conselho ou o Conselho regulamentam a atividade, mas eles não podem ser olhados somente como os órgãos que vão fiscalizar. Eles são os órgãos que também vão te ajudar na sua atuação. E quem são, então, todos esses órgãos que vão fiscalizar as instalações e o profissional que atua na área? 1794, ela traz no seu artigo 21 todos os ministérios que são responsáveis por essa regulamentação e fiscalização. Então, a gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, da Educação, o MAPA, a Anvisa, o Conselho CTN-Bio e o IBAMA, além do Conselho Federal e Regional de Medicina Veterinária. E aqui eu só queria ressaltar alguns conceitos que muitas vezes são confusos, as pessoas não compreendem e que fazem completa diferença na atuação do profissional do RT. O CONSEA, ele é um órgão de regulamentação, não é um órgão de fiscalização. Nesse segundo semestre de 2022, ele iniciou visitas com caráter educativo, que provavelmente vão evoluir para visitas em caráter fiscalizatório. Nesse momento, ele é um órgão regulamentador. O Conselho Regional, ele é um órgão regulamentador e fiscalizador do exercício da profissão, e ele vai agir com o propósito de resguardar o bem-estar animal e defender os interesses da sociedade. Então, a função do Conselho Regional é regulamentar e fiscalizar a atividade do médico veterinário. A função do médico veterinário RT não é nem uma coisa e nem outra. Ele não regulamenta e ele definitivamente não fiscaliza. O papel do veterinário, ele deve ter como foco agir para garantir o bem-estar animal e os cuidados veterinários adequados. Então, esse profissional, ele não pode ser enxergado como um agente fiscalizador. Ele precisa ser enxergado como parte da equipe e como um membro que vai agregar valor à equipe
através do cuidado adequado dos animais. Então, as pessoas precisam entender a importância desse profissional no contexto. E acho que só assim a gente consegue resultados positivos e uma maior abertura para atuar. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail e esse QR Code que leva vocês para um documento que tem todos os links com as referências que foram citadas, os guidelines, os sites que foram citados. Eu fico à disposição, eu espero que eu tenha contribuído aí com informações relevantes e agradeço de novo o convite e a presença de todo mundo. Muito bem, doutora Denise. Olha, brilhante palestra. Agradeço de coração todas as informações que foram passadas, né? Eu fico pensando, né? Quanta evolução, né? Quanto que se trabalhou até o momento. Eu não sei se todos, se alguém sabe, ou se todos sabem, né? Eu estava no Conselho Regional em 1995, quando o decreto estadual 40.400 estava para ser aprovado. Quando ele passou na plenária para ser avaliado. Quando eu avaliei todos os estabelecimentos veterinários, eu percebi que os biotérios não tinham sido considerados naquele momento, né? Então, o decreto 40.400 foi a primeira vez em que todos os estabelecimentos veterinários foram elencados e que se aprovou a presença de um médico veterinário como responsável técnico, né? A partir daí, gente, olha, foram muitos anos, mas assim, eu tenho o maior orgulho disso. Por quê? Por que eu conhecia isso? Porque na minha turma, eu sou formada pela USP em 1980, a minha amiga Rosália Regina De Luca foi que começou a trabalhar com biotérios. E eu sempre tive muito contato com ela, e eu sabia que existia isso, eu sabia qual era a importância desses animais, eu sabia qual o cuidado que ela tinha com esses animais. Então, em razão disso, me chamou a atenção, naquele momento, naquela plenária em 95, o biotério não ter sido contemplado naquele decreto. Então, assim, graças a Deus, ele foi contemplado, né? Eu fico muito feliz. Olha, gente, eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse ver o médico, uma resolução tendo como RT privativo, da responsabilidade privativa, um médico veterinário como RT de um biotério, tá certo? Então, assim, a vida toda eu sempre ouvi todo o cuidado, toda a dificuldade que o RT tem para conseguir que as instituições, que os pesquisadores, que os grupos todos consigam fazer aquilo que está sendo, aquilo que foi explicado, aquilo que foi orientado. É um problema muito grande. E eu tenho visto que os RTs têm sido, eu acho isso, eu não sei, Denise, se eu estiver errada, eu acho que eles têm sido mais ouvidos, eles têm sido mais respeitados, né? A gente fala sobre responsabilidade técnica no Conselho Regional de todas as áreas, sempre nós estamos falando nisso, e o principal objetivo é as instituições entenderem que o RT é um profissional, o médico veterinário é um profissional que vai agregar valor a qualquer área de atuação onde ele esteja inserido, né? E que o Conselho Regional e que o sistema, Conselho Regional e Conselho Federal, eles estão aqui para ajudar o RT, tá certo? É um órgão regulador, mas antes de qualquer coisa, é um órgão de orientação.
e principalmente essa gestão nossa, agora de 2021 a 2024, nós estamos fazendo o possível para orientar os nossos colegas. O que a gente quer? Que vocês se sintam acolhidos no nosso conselho, que todas as dúvidas que vocês tenham, vocês nos procurem, e se porventura alguma das 25 ou 27 comissões que temos lá, se porventura nenhuma delas puder resolver, nós vamos procurar quem é o expert que vai poder responder uma demanda de vocês. Tá certo? Então, eu quero que vocês se sintam muito à vontade com isso, que vocês saibam que o Conselho Regional é a casa de vocês. Vocês nos procurem, eu digo, eu posso falar por mim, todos os dias eu estou lá. Se alguém precisar de alguma coisa, de alguma orientação, por favor, nos procure. E eu queria saber agora, eu preciso, primeiro, que vocês respondam esse formulário, foi colocado no chat um formulário, só para vocês responderem algumas poucas perguntas, para a gente saber, a gente quer conhecer vocês, e no fim do ano, nós vamos fazer uma apresentação, nós fizemos até agora 12 palestras, né? As palestras começaram em março, então, a gente vai fazer um levantamento, primeiro, de quais os profissionais, o número de profissionais e de estudantes que assistiram às palestras. A gente percebe que a palestra online tem conseguido um número maior de pessoas assistindo do que quando a gente fazia presencialmente. A gente precisa que vocês nos digam, né, o que vocês querem, o que vocês precisam, para que a gente possa cada dia mais melhorar. Tá? Então, respondam esse formulário, eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem esse formulário e, em seguida, nós vamos começar a responder as perguntas. Pode ser, gente? Vocês acham? Denise, você quer falar alguma coisa enquanto eles respondem? Não, acho que a gente pode aguardar, né? Daqui a pouco vem as perguntas. Isso, já tem. Lenisa, já vai elencando as perguntas, né? Já vai deixando em ordem aí que a gente já vai respondendo. Tá? Acho que nós poderíamos aproveitar a oportunidade e agradecer, inclusive, pela diversidade, né, de locais de onde os nossos participantes estão acompanhando a palestra, doutora Rose. Se a senhora me der licença, por favor. Eu vou só fazer aqui um registro, né? Olha só, nós temos São José do Rio Preto, Marília, São Paulo, São Carlos, São João da Boa Vista, Aracaju, seja bem-vindo, Aracaju. Nós temos aqui Niterói, Angra dos Reis, Campinas, São José dos Campos, Goiânia, Santarém, no Pará, Taubaté, Presidente Prudente, Indaiatuba. Olha a diversidade, né, doutora Rose? Nossa, estou impressionada. Onde nós podemos chegar com o evento Porto Ferreira, Boa Vista, em Roraima, Campina Grande, na Paraíba. Depois tem uma pergunta aqui, que é essa que eu já vou deixar no jeito também para compartilhar. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? Então, muito obrigada. Paraíba, se eu esqueci aqui, passei por alguém, pode colocar novamente no chat para nós, né? Com muita honra, vamos ressaltar aqui, olha, do Brasil todo, doutora Rose e doutora Denise. Muito legal. Olha que maravilha. Olha quanta gente. Muito legal. Olha, gente, se vocês soubessem a satisfação que eu tenho em ver todos vocês conosco, vocês não têm ideia de como eu fico feliz. Muito bem. Então, acho, Lenisa, que já dá para a gente iniciar as perguntas, né? Então, Denise, a Lenisa vai ler as perguntas, você responde, se eu precisar falar alguma coisa, eu falo, tá bom? Combinado. Então, vou aqui pela ordem, né, com que as perguntas foram compartilhadas no chat. Estou seguindo aqui, olha, para não perder nenhuma. Vamos ver, muitas perguntas sobre lista de presença. Aqui nós temos a Juliana também parabenizando a doutora Rose pela inclusão dos biotérios, né? Por ter médicos veterinários responsáveis, ninguém melhor que o médico veterinário para entender sobre as necessidades desses animais. Isso é participação
da Juliana. Na sequência, nós temos Andréa Ribeiro dos Santos, e ela diz assim, olha, em geral, as instituições de ensino, as instituições públicas, né, nas instituições de ensino, a importância da atuação do médico veterinário nos biotérios é maior do que nas instituições privadas? Existe alguma diferença, doutora? Nas instituições de ensino público e nas instituições privadas, a pergunta? Eu acho que É ela isso, quer é dizer isso mesmo, Denise. a abordagem do tema, né? Se existe alguma diferença em relação à importância da atuação do médico veterinário nos biotérios, como esse tema é abordado, se tem alguma diferença nas instituições públicas em relação a instituições privadas, existe alguma diferença? Não, a responsabilidade do veterinário ela é a mesma, independente do local em que ele for atuar. O que difere, às vezes, é a instalação e os meios que você tem para atuar, que às vezes na instituição pública pode ser que você tenha menos ferramentas do que numa instituição privada, mas a responsabilidade do veterinário é a mesma. Isso na sequência, a Adriana aqui comenta, né, que ela é responsável técnica em uma instituição de ensino superior privada e ela não vê essa diferença, que ela tem o respaldo necessário. Acho que vai ao encontro do que a doutora Denise disse agora. É isso, doutora? Isso, perfeitamente. De Doutora, acordo. doutora, gostaria de comentar, doutora Rose? Não, de acordo, perfeitamente, é isso mesmo. A responsabilidade é a mesma. Agora, existem atualmente muito mais instituições privadas do que públicas, certo? Mas a importância, a responsabilidade é a mesma. Muito bem, doutora, aqui por enquanto foram essas as questões compartilhadas, né? E caso alguém ainda queira fazer, dá tempo colocar aqui rapidamente no chat a sua pergunta. E vamos ver aqui, alguém perguntando também, a Luísa, vou aproveitar para responder. Ela pergunta sobre a possibilidade de liberar a gravação. É até uma oportunidade, doutora Rose, de falarmos sobre nós, não só da Comissão de Responsabilidade Técnica, assim como as demais comissões. No canal do YouTube já estão disponíveis. Isso, perfeito. De todas as comissões, várias comissões estão fazendo palestras e ciclo de palestras, todas elas ficam gravadas e são disponibilizadas no canal do YouTube, do CRMV no YouTube, certo? Muito bem. Então, doutora, na verdade, aqui, olha, são essas as questões até o momento, além, claro, né, da participação com os profissionais agradecendo, mais uma vez aqui a Adriana dizendo que é um fato, e ela até faz uma observação sobre acesso a financiamentos públicos para instalações de biotério, caso as doutoras queiram comentar, né, fazer alguma observação também. Então, Adriana Falco de Brito fala, né, que é fato, né, não temos acesso a financiamentos públicos para instalações de biotério. Denise, tem alguma coisa a comentar disso? O que a gente vê sempre, de uns tempos para cá, né, sempre a dificuldade, né, nesses financiamentos públicos e, enfim, estamos aí todos preocupados, né, com as atividades de ensino, de pesquisa e esperamos que a situação melhore, né? As eleições estão aí, vamos ver o que vai acontecer. Tá certo. Então, olha, vários agradecimentos. Olha, tem gente do Maranhão, do Pará, olha, da Paraíba. Olha, muito, muito feliz mesmo. Olha, gente, então, de coração, eu agradeço a presença de vocês, eu agradeço, Denise, a sua disponibilidade, o seu comprometimento em dividir, em compartilhar conosco todos esses 20 anos, né, Denise? Desde 2002, é isso? Ou Desde 2002. De 2002, né? 20 anos de batalha. Só quem é responsável técnico, quem sabe, quem lida nessa área, sabe qual é a dificuldade, quanto que se enfrenta, quanto que a gente tem que falar, quanto que a gente sofre quando os experimentos estão sendo conduzidos e você vê que, às vezes, a equipe
às vezes, na grande maioria, ou hoje melhor, né? Às vezes não respeita o médico veterinário, mas eu sinto que tudo isso está mudando. Eu sinto um respeito maior, eu sinto, o Conselho Regional tem sido procurado por instituições de ensino para que o Conselho diga o que é necessário, como que deve ser a atuação do responsável técnico, né? Então, o Conselho quer acolher, receber e ajudar todas as instituições de ensino que precisam, que trabalhem com biotérios e que precisam ter médicos veterinários responsáveis técnicos desses biotérios. E toda ajuda que a gente puder dar será dada. A Comissão de Responsabilidade Técnica se coloca à disposição. Na nossa comissão, nós temos a Denise, que tem a expertise nessa área, tem o colega César, que a expertise dele é em clínica de grandes animais, principalmente equinos. Nós temos clínico de pequenos animais, nós temos a Carolina Padovani, que trabalha, que fala muito, conhece muito sobre nutrição animal. Tem eu, que conheço um pouquinho de cada coisa. E quem tem mais? Esqueci alguém? Tem o... Não, o Regis eu falei, que é a parte de clínica. O Alessandro. Tem o Alessandro, a nossa última aquisição é o Alessandro, que trabalha exclusivamente com animais silvestres. Então, gente, essa é a nossa comissão, mas, assim, existem outras comissões, várias outras pessoas, então, tudo que vocês precisarem, por favor, nos procurem, tá bom? Denise, mais uma vez eu agradeço. Lenisa, agradeço de coração todo o seu empenho e comprometimento. O Leandro, que está sempre conosco também, a Lenise e o Leandro, atualmente, que são os responsáveis pelo setor de eventos. Então, todas as palestras, e olha, a gente tem evento todo dia, tá? Então, eles estão sempre presentes, e eu espero que vocês tenham aproveitado, e eu espero que vocês não tenham ficado cansados, que uma outra coisa que eu discuti com todos é o seguinte: essa palestra, gente, todo mundo está cansado à noite, nós não podemos ficar 2 horas falando. Então, a gente falou, deu o recado, a gente abriu para perguntas e pronto. Então, agora, se está todo mundo feliz, nós vamos dormir, tá bom? Tem uma perguntinha, doutora, a senhora acha que dá tempo de responder rápido? Dá, lógico que dá. Isso, a Juliana, olha, ela pergunta aqui sobre o médico veterinário, né, o responsável técnico, se dá alguma opinião sobre os projetos aprovados, sobre os estudos, animais modelos, quanto à possibilidade de evitar o uso dos mesmos ou a maneira protocolada, se pode ser diferente ou não. Depois ela continua, né, e aí ela só encerra aqui complementando se o médico veterinário RT só segue o que foi aprovado, né? Qual é a participação dele que diz respeito a dar algum tipo de contribuição, né, com opinião ou a participação nos projetos em si. Acho que é isso. Denise, a Denise sabe bem disso. Eu faço parte da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina. Essa comissão de ética é uma comissão multidisciplinar, então tem médico veterinário, tem médico, tem enfermeira, tem biólogo, tem biomédico, e todos que trabalham, que têm muito conhecimento nas áreas. E tem vários veterinários nessa comissão. Agora, Denise, explica melhor tudo isso para nós. Bom, a orientação que a gente sempre dá para os pesquisadores é o de enviar o projeto de pesquisa, eles têm que preencher um formulário, enviar para a gente conseguir avaliar junto com eles se aquilo está adequado ou não. Então, a gente dá orientações no que pode ser melhorado, principalmente na parte técnica, que são os protocolos de anestesia, de analgesia e de eutanásia. Nem todos os pesquisadores procuram a gente. Então, quando isso não acontece e depois de passar pela comissão de ética e ser aprovado,
no decorrer do acompanhamento daquele protocolo experimental, se a gente identifica que tem alguma coisa que não está bem, o animal tá sofrendo ou ele precisa de alguma outra intervenção, a gente faz a recomendação para o pesquisador e pede para que ele faça um adendo, uma emenda à CEUA, dizendo que aquele protocolo de analgesia, por exemplo, vai ser modificado porque aquele animal, ele aquele protocolo inicial não está atendendo aquele animal. Então, é possível fazer essas mudanças também. A gente sempre recomenda que eles venham antes, mas não são todos que procuram a gente. Está nesse processo educativo ainda. Mas eu queria falar mais uma coisinha só. Olha, a minha experiência na CEUA. É a primeira vez que eu trabalho como membro de uma CEUA, né? Isso acontece desde 2019. Então, é assim, o que a gente percebe? Primeiro, olha, essa CEUA existe há muitos anos, ela é dirigida, o presidente da CEUA é o doutor Eduardo, ele é bárbaro, é da Faculdade de Medicina, e o que a gente vê? Que cada vez mais os pesquisadores têm nos respeitado. Então, é assim, cada 15 dias existe a reunião da CEUA. Eu tive essa reunião a quarta-feira passada. Então, assim, em média, a gente analisa, depende, tem épocas de muita demanda, mas assim, mais ou menos uns 10 projetos por sessão, por reunião. E nesses projetos, assim, se o projeto não tiver bem escrito, se o número de animais, se o protocolo experimental, o número, os grupos, se a analgesia, se a anestesia, se as doses, a gente palpita em tudo. E no sentido de quê? No sentido de ajudar. Às vezes, o pesquisador fala assim, olha, a eutanásia será realizada com uma superdosagem de anestésico. Não é uma superdosagem, são 3 vezes a dose usual que se utiliza para eutanásia. Ou, quando que a eutanásia ocorrerá? Vamos supor, em projetos em que você inocula tumores, né? Esse tumor vai crescer até que o animal já esteja em caquexia. Não é correto isso, gente. Então, assim, tem que se estabelecer, olha, o tumor vai crescer num tamanho X, a partir desse tamanho. Então, tudo isso a gente já sugere no protocolo experimental. E outra coisa, a gente devolve, olha, semana passada, nós devolvemos, acho que aprovados 1 ou 2 projetos. Por quê? Porque faltavam informações. E outra coisa, a gente devolve o projeto, o relator pergunta, o pesquisador imediatamente responde, né? Outra coisa, quando a gente recebe esses projetos, pelo menos na CEUA da medicina, vem uma carta dizendo que aquele projeto, aquele protocolo experimental vai ser utilizado porque não existe nenhum outro método alternativo, para justamente se justificar o uso de animais, tá certo? E, além disso, o que mais que a gente faz lá? As doses... que o executante daquele projeto experimental, ele sempre tem uma equipe, mas que o executante possui capacitação na área, treinamento na área para lidar com esses animais. Muitas vezes a CEUA da medicina dá esse treinamento. Quando o pesquisador precisa fazer um projeto e não tem muita habilidade, a CEUA oferece esse treinamento. Então, eu quero dizer o seguinte, eu fico muito segura e muito feliz de estar lá, porque eu vejo que cada vez mais os pesquisadores respeitam a CEUA, procuram a CEUA, e a gente cada vez está mais próximo, né? Isso só vai ser melhor para a medicina veterinária, para todos os animais, para a pesquisa e para o progresso da ciência como um todo, tá certo? Então, gente, era isso que eu queria dar esse testemunho para vocês. Fala, Denise. É importante isso que você falou, né, Rose? A gente, claro,
os pesquisadores, mesmo quando não procuram a gente, os veterinários, né, responsáveis por aquele local, existem veterinários nas comissões de ética que vão avaliar o protocolo, como a Rose falou, vão fazer as considerações, as recomendações. O que acontece às vezes é que, como eles não estão no dia a dia, alguma coisa eles podem achar que alguma coisa que poderia ser adequada, eles não estão vendo que está além do que foi previsto. Então, nesse sentido, a gente atua para adequar o que tiver um pouquinho fora do lugar ali. E no sentido também do papel da CEUA, né? Eu não faço parte da CEUA aqui na Unifesp, mas o que eu sempre digo é deixar as coisas em ordem e convidar a CEUA a vir, deixar as portas abertas, porque a comissão de ética é um importante aliado para a atuação do veterinário. Então, é importante que eles sempre venham, quando quiser, nas instalações que a gente está responsável aqui, as portas estão abertas, pode entrar a qualquer momento, e uma consideração que eles venham a fazer de que alguma coisa esteja não conforme, para nós é muito bom, porque é um olhar de fora e alguma coisa que a gente está perdendo. Então, é uma parceria que eu acho que é muito importante. Tá certo. Então, gente, mais uma vez eu agradeço todas as considerações, agradeço a participação de vocês e espero encontrá-los em breve, tá bom? Um abraço para todos, boa noite. Boa noite, Muito obrigada. boa noite. Obrigada, doutora Rose. Obrigada, doutora Denise. Obrigada a todos pela participação. Qualquer coisa, estaremos sempre à disposição no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.